Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos crescer, amadurecer, viver o reino de Deus na plenitude da vontade do Pai aqui neste mundo, como peregrinos, como forasteiros. Por isso precisamos entender acerca de fazer a vontade do Pai. E Jesus é o modelo. Ele nos dá o exemplo efetivamente do que fazermos e como fazermos. Por isso, lá em João 6,38, ele ensinando, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é acerca disto. É lembrarmos de algumas coisas acerca das Escrituras e de entendermos que se trata não de fazermos os nossos desejos nem a nossa vontade. Jesus nos chama para sermos seus discípulos, ou seja, para aprendermos a viver como Ele, a sermos seus imitadores. Ser discípulo de Jesus é imitá-lo, e imitá-lo implica em viver da mesma maneira que Ele. Tendo Ele como Mestre e Senhor, devemos nos submeter à sua vontade, de maneira que a gente cresça, aprenda e entenda o que precisamos fazer. Trata-se de um processo de ensino. Então, quando ele fala que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai, ele viveu desta maneira. E nós precisamos aprender, como Jesus falou acerca de ser discípulo. Quer ser, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o fundamento é o mesmo. Ou seja, nós, quando nos submetemos a Jesus Cristo como discípulo, não se trata de fazermos a nossa vontade, mas de negarmos a nós mesmos, submetermos à vontade dele. Ou seja, morrermos, reconhecer que morremos na cruz e seguirmos o seu exemplo, ou seja, fazemos aquilo que ele faz. Então, qual é a nossa comida, qual é a nossa bebida, qual é a nossa razão de viver, por que nós vivemos aqui? A vontade do Pai. Ou seja, devemos trabalhar por aquilo que seja o reino de Deus. Isso quer dizer que as obras que fazemos, elas expressam e revelam o Pai ao mundo. Bom, o que a gente precisa entender disso? Nas coisas mais simples é a questão de escolhas que fazemos, nas nossas decisões, na maneira como nos portamos diante das situações. Se uma pessoa me agride, qual é a resposta que eu vou dar? A mesma que ele, ou seja, devolvendo a agressão? Ou simplesmente expressando mansidão, graça e misericórdia diante da pessoa por saber, por ter o entendimento que ela não tem o conhecimento e nem o entendimento da vontade de Deus, e nós temos. Então essas são questões. Se devo ou não devo socorrer alguém? Este é o aspecto que a gente precisa pensar, pois muitas vezes não socorremos por preguiça, por negligência, por egoísmo, e a questão que nós temos que viver é a vontade do Pai. E Jesus deu o exemplo. Vários exemplos de muitas vezes cansado, querendo se isolar, estar sozinho, ter um tempo de oração, mas ele vai com compaixão ajudar, suprir a necessidade das pessoas. O que nós precisamos entender? Que isto é o nosso modelo de vida. Fazer a vontade do Pai é expressar as virtudes do Pai. Quando falamos de virtudes do Pai, nós estamos falando de revelar graça, misericórdia, bondade e manifestarmos fruto do Espírito como paciência, como longanimidade e mansidão. É isto que faz o nosso Deus ser revelado, o seu reino ser conhecido neste mundo. O que precisamos entender é que nós recebemos isso, não é que nós temos. Eu vou me empenhar para ter, Não se trata do alcançar. O empenho que nós temos que fazer é para negar a nós mesmos, ou seja, negar o que nós pensamos, achamos ou desejamos. O que precisamos entender é isso. Nós recebemos de forma abundante. O fruto do Espírito é o fruto do Espírito manifesto em nossas vidas. É derramado em nossas vidas da graça, do amor de Deus. Isso de forma abundante. Para quê? Para vivermos a vontade dele. Por isso, Pedro escrevendo fala que nós fomos capacitados. Por quê? Porque nós somos coparticipantes da natureza divina e isto nos faz aptos a rejeitar as paixões deste mundo. Então, rejeitar as paixões fala do quê? De uma forma de pensar, dos desejos deste mundo, da maneira de vivermos. Ou seja, se estamos vivendo de forma egoísta, se pensamos só em nós mesmos, se queremos resolver só o nosso problema, nós
estamos vivendo segundo as paixões humanas, ou seja, conforme o pensamento natural. O que nós precisamos entender é que nós estamos aqui para servir uns aos outros, honrar uns aos outros e aprender nessa jornada. Não quer dizer que somos perfeitos, mas quer dizer que nós entendemos a jornada. Vamos errar, vamos trair, mas também seremos traídos e as pessoas errarão conosco. O que devemos fazer? Viver segundo o amor de Cristo. Pois mesmo seus discípulos, tendo-o traído, tendo-o rejeitado, ele ainda os aceitou e os ensinou na vontade do Pai. Nós precisamos entender isso. E ele, consciente dessa traição, ele os ajudou, capacitando, ensinando e falando, de maneira que pudesse haver arrependimento e transformação de entendimento. Nós somos chamados para isso, para uma jornada de crescer, de amadurecer, para expressarmos a plenitude da obra de Deus em nossas vidas, que nos fez a imagem do seu Filho, nos deu da mente de Cristo, pois nós temos a mente de Cristo. E fomos inseridos no corpo de Cristo, na igreja, de maneira que como família, como templo, pois somos pedras vivas do templo que Deus está construindo, a gente possa revelar o nosso Deus ao mundo. E a gente precisa entender que o reino de Deus se trata disso. Não se trata de prestação de um serviço, de fazer obras que agradam o ente divino, de maneira que ele virá ficar feliz e nos dará o que precisamos ou não nos deixará passar por situações difíceis. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é religião, é religiosidade, é espírito natural agindo. É o homem, é espírito natural. E tudo que vem do homem tem o intuito só de satisfazer as suas necessidades, pois Deus não existe e não está neste mundo para atender nossas necessidades. Ele não é um Deus, um ente divino que existe para suprir as nossas vontades, para fazer o que desejamos. Mas nós precisamos nos submeter à vontade do Pai, conhecer dessa vontade, conhecer o Pai e submeter a essa vontade para que o seu nome possa ser glorificado. Que a gente entenda, compreenda e nos submeta à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.